Olá, Jesus é o Senhor, mais um café e comunhão. Estamos aqui reunidos para ter mais uma comunhão gostosa e desfrutar Amém. desse Jesus Cristo junto com vocês. Amém. Boa noite, Saulinho. Boa noite, Herbert. Deus nos abençoe, Boa noite, Evangelho. Herbert. Que Boa noite, abraço. Amém. E hoje Amém. o tema é especial, é um tema profundo, abrangente. Em um só programa não vai dar para a gente discorrer tudo que a gente gostaria de discorrer, por isso a gente vai fazer mais partes, que é Evangelho da Graça e Evangelho do Reino. Sim. O que é o Evangelho da Graça? O que é o Evangelho do Reino? Onde a gente desfruta disso? E muito do que a gente vai ter comunhão, a gente vai estar pegando desse livro aqui, ó. O Foco de Deus, o Reino, do irmão Don Guillain. Caso você queira adquirir um livro desse, desfrutar, aprofundar nesse desfrute do Reino, pode nos procurar, ok? Bom, o que é o Evangelho da Graça e o que é o Evangelho do Reino? Para começar, eu queria começar falando do Evangelho da Graça. Nós, todos nós, sem exceção nenhuma, somos pecadores, somos caídos, somos fracos, somos almáticos. Verdade. Porém, Jesus Cristo, sendo o próprio Deus na sua infinita misericórdia, no seu amor tremendo, nos deu a graça de vir como homem para nos salvar. Para vir nessa terra, viver 33 anos e meio, passar por tudo que passou, morrer e ser crucificado, para que eu e você tivéssemos uma nova vida. Amém. Graça quer dizer algo que é gratuito, é o próprio Deus se dando a nós gratuitamente. Você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa para receber graça, a gente até teve comunhão em alguns programas para trás, é crer e receber esse Jesus Cristo como Salvador. Sim. Eu queria até ler um trechinho desse livro aqui, na parte do Evangelho da Graça, que fala assim: Deus é rico em misericórdia e seu plano nunca poderia ser frustrado. Por causa do grande amor com que nos amou, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Está em Efésios 2:5. Deus não desistiu do homem, mas enviou seu Filho para morrer por nós na cruz e nos livrar de nossos pecados e da morte espiritual. Depois que Jesus havia morrido, os soldados perfuraram seu lado com uma lança e dali verteu sangue e água. O sangue é para o perdão dos nossos pecados, redimindo-nos, perdoando nossos pecados, nos limpando, né? Até hoje, nós podemos aplicar o sangue para sermos perdoados, sermos limpos. Verdade. O sangue é disponível, ele é fresco, né? E a água? A água o Senhor gerou a igreja. Nos deu essa oportunidade de ter um ambiente onde nós podemos desfrutar dessa salvação junto com os outros membros do corpo de Cristo. Amém. Então eu queria ouvir de vocês também. O que vocês pensam, né? O Evangelho da Graça. Mas como? O que é isso? Né? A gente sabe que o Evangelho, o significado é as boas novas. Boas novas. É uma boa notícia. Sim. Deus veio como homem, como uma boa notícia para mim e para você, para falar assim: olha, você não precisa morrer na sua condição. Eu preparei uma salvação para você. Certo? Sim. Isso mesmo. Mas como na prática eu desfruto desse Evangelho? A gente sabe que, na verdade, a salvação ele veio por meio de Jesus, né? Amém? Quando ele morreu na cruz, então ele inaugurou uma era da graça aí, que a gente ainda está sujeito a ela, né? A gente ainda está debaixo dela. Sim. E o Jesus, ele veio para aqueles que estavam enfermos, né? E para que eles tivessem a oportunidade de arrependimento. Sim. E com isso, ele aceitar unicamente como seu Senhor Jesus Cristo, né? Sim. Amém. Então aqui tem uma parte aqui que fala sobre o batismo, que eu queria ler. Tá em... Acho que o que está aqui em Marcos 1:8, ele tá melhor explicado do que em Mateus 3:10-11. Então vamos aqui em Marcos. Marcos 1:8, né? Ele fala aqui: eu vos tenho batizados, que é João Batista falando, né?
eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Então a gente vê aqui que a gente recebe o batismo, né, do arrependimento, né, pela água. A gente aceita o Senhor, né, e a gente é batizado pela água. Mas o Senhor, ele nos salva por meio do Espírito. E a gente recebe o Espírito através do batismo dele, né? Sim. Então, a gente vê que nesse momento há remissão de pecados. O Senhor vem e nos lava dos nossos pecados, né? Nesse momento. Sim. E aí a gente tem que usar o Espírito, né? Para a gente ser aperfeiçoado, né? Para a gente crescer em vida, para que aí sim a gente possa se tornar escolhido pelo Senhor para entrar no reino, né? Amém. Então, eu vou passar a oportunidade para que vocês falem um pouco também a respeito. Amém. E depois discorra também sobre o reino. Como o Herbert leu um trecho do livro, no começo aqui, para que Deus, o plano de Deus, jamais iria ser frustrado. Jamais. Qual que é o plano de Deus? Deus, ele tem um centro da criação, que é o homem. Como aconteceu, né, toda a queda do homem, tudo o que aconteceu lá no Éden, o homem perder, né, o encabeçamento de Deus por uma escolha errada, né, tudo isso fez com que abalasse o plano de Deus, que é o quê? O plano original de Deus é infundir a vida dele dentro do homem. Amém. Ele quer que o homem viva totalmente pela vida de Deus. Esse é o desejo de Deus. Então, como aconteceu tudo isso, e na história toda do Velho Testamento, né, muitas experiências negativas em relação ao povo ser grato a Deus e reconhecer todos os feitos a favor do seu povo. Então, como Deus estabeleceu uma lei que o homem não conseguiu cumprir, o que ele fez em seu plano, que ele já tinha, com certeza, por ser onisciente, ele já tinha, né, isso em mente, se eu posso dizer assim, de enviar o seu filho. Amém. Que na verdade são um. Ele, Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, esse homem encarnado, esse homem Deus, ele veio realmente para mostrar para nós que havia uma saída. Sim. Né? Uma saída do quê? Vamos falar de uma prisão. Né? Então, a partir do momento que nós recebemos essa palavra evangelho, que é as boas novas, tem melhor notícia do que você ouvir o seguinte? É o seguinte: você está morto, mas eu vou fazer você viver. Amém. Não tem melhor notícia que essa para ninguém. Jesus. Né? Você está morto, eu vou te ressuscitar. Então é isso, literalmente, irmãos. Literalmente, você, qualquer um que esteja nos assistindo, que seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar a respeito do Evangelho, é isso que o Senhor quer. Que você creia na obra de remissão dele. Sim, como diz também naquele trecho, saiu dele sangue para nos lavar, nos limpar, nos redimir dos nossos pecados, e a água para gerar a igreja, mas também para gerar vida. Amém. É isso. Né? E só tem um versículo que eu queria completar, essa parte sobre o Evangelho da Graça, que está aqui em Romanos 10, que diz o seguinte: olha só, porque aqui, ó, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém. Amém. Não é simples. Sim. Parece tão simples, só que, por incrível que pareça, irmãos, há um inimigo que não quer que você creia. Que está lá em 2 Coríntios 4,4. Deus deste século cega o entendimento Senhor Jesus, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então é isso que, se você é tocado, mas não consegue ver, ore ao Senhor. Senhor, eu quero te ver. Eu quero confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor. E com o meu coração, o Senhor vai me ajudar a crer. Quando você recebe isso, você já é salvo e foi alcançado pelo Evangelho da Graça. Verdade. Amém. Né? Simples assim. Amém. Amém. O Senhor é maravilhoso. É simples, tanto que em Isaías, né, 55 fala que todos vós que estáis cansados, que estáis desanimados, vinde a mim. Comprai, comei de graça. Sem dinheiro. Nem sem Sem dinheiro. preço. Vinho e leite. Olha, O vinho e que leite. o Senhor quer dizer com isso? Muitas vezes, quase sempre, todos nós, isso não é privilégio de alguns não, todos nós ficamos desanimados,
cansados, frustrados. A frustração na atual era é o que mais ocorre, principalmente entre os cristãos. Existe hoje muitos cristãos frustrados por N motivos. Então o Senhor fala, olha, eu preparei algo para vocês que chama Evangelho. Sim. A boa nova. E esse Evangelho da graça é de graça. Verdade. É de graça. Você só precisa ir até o Senhor. Exato. Abrir seu coração. Sim, abrir a sua boca e falar, oh Senhor Jesus. Amém. E aí você recebe tudo que Deus é, tudo que Ele fez, Sim. tudo que Ele tem para dentro do seu interior. Nós não tínhamos nada a ver com Deus. Estávamos distantes de Deus. Sem Deus. Mas por nos amar, Ele nos deu o Evangelho da Graça, que é Deus se dando a nós gratuitamente. Ou seja, Ele entrou para dentro de nós uma vez que nós o recebemos. Uma vez que nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Ele entrou para dentro do nosso ser. E nós recebemos tudo que Ele é. Então todos os dias nós podemos desfrutar de tudo que Deus é. Tudo que Ele fez. Toda a sua obra redentora. Isso sem esforço nenhum. Basta apenas abrir o coração. Sim. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, fala que Ele se fez carne, o verbo se fez carne, né? Amém. E até o versículo 14 vai discorrendo, e aí no 14 ele fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então aqui já mostra o Senhor nos dando o quê? A sua graça. Em Efésios fala que nós devemos andar na graça. Porque o Evangelho da Graça é o passo inicial. É você reconhecer quem você é, onde você estava e o que Deus fez para mudar a sua vida, a sua história, a sua condição. Então, todos os dias eu preciso desfrutar desse Evangelho da Graça. Não existe Tem que estar fresco. um desfrute verdadeiro do Evangelho do Reino se eu não desfrutar do Evangelho da Graça. Se eu não saber de onde eu vim, onde eu estava e de onde Deus me tirou. Ele me libertou do império das trevas. Sim. Se eu quero desfrutar de tudo que Deus é, se eu quero subir degrau por degrau daqueles passos que Pedro fala, da virtude, da perseverança, até chegar ao amor ágape, eu preciso desfrutar do Evangelho da Graça. É verdade. E desfrutar do Evangelho da Graça, o primeiro item que nós devemos aprender é ser gratos. Muitas vezes nós somos ingratos com a nossa vida, Verdade. com a vida que nós temos, ingratos com aquilo que Deus nos deu. Ah, Senhor, eu tenho essa casa, eu não gosto dessa casa, mas foi Deus que te deu. Mas você queria uma casa melhor. Ah, eu não gosto desse emprego, mas foi Deus que te deu. É verdade. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não faço isso. Nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor. Sim. Agradecer ao Senhor por toda e qualquer situação. Esse é o primeiro item do Evangelho da Graça. Amém. Reconhecer quem nós somos, desfrutar dessa graça, para Deus infundir tudo que Ele é para dentro de nós. E assim como o filho pródigo que se afastou, o Evangelho da Graça está disponível para nós nos arrependermos e sempre voltarmos para o braço do Pai. E ali ele ainda fala, né, nessa parábola do filho pródigo, que o filho estava morto e reviveu. Reviveu. Então é isso. O Evangelho da Graça traz isso para nós. Amém. Né? Mortos, revivemos espiritualmente. E uma maneira, eu acho que a principal maneira, na verdade, né, da gente crescer, primeiro, lendo as Escrituras, né, porque é ali que tem toda a palavra do Senhor, é ali que Ele vai nos dar toda a referência que a gente precisa saber, como que a gente vai crescer em vida, e negar as nossas vontades, as paixões, né, negar a vida da alma, e não achar que a gente vai conseguir fazer isso por nós, através do Espírito. Amém. É o Espírito que vai agir, vai interceder por nós, que Ele que vai interceder ao Pai, junto ao Pai, para que a gente realmente consiga crescer, né? Amém. Então, por nós mesmos a gente não consegue nada. Só que a gente tem que ter essa consciência, né? A gente tem o Espírito, a gente tem que usar o Espírito.
Amém. É o Espírito é que vai nos conduzir, né, nessa tarefa, né? Sim. É isso mesmo. E em Romanos até fala, quando, mas por que Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, de onde vocês tiraram isso, né? É muito explícito. Por exemplo, qual a primeira coisa que o Senhor começou a fazer quando ele foi batizado? O que ele virou para as pessoas e começou a falar? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E em Mateus 24 ele fala o quê? Ide pregar este evangelho do reino. Mas que evangelho do reino é esse? Onde vocês estão tirando isso aí? Além desses versículos que eu acabei de citar, em Romanos 1, quando fala Paulo, servo de Jesus Cristo, no versículo 1, para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, o evangelho de Deus é um evangelho só. E dentro desse evangelho, você tem o evangelho da graça, que é o passo inicial, como você estivesse nascendo, e você tem o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? De maneira resumida e simples, para o nosso entendimento, o evangelho do reino aí já não é mais apenas de graça. Agora depende de você. Depende de você. Depende da sua reação àquilo que Deus fala. Exatamente. Porque o evangelho do reino é o crescimento de vida. Não vem por esforço. O reino é tomado por esforço. Desde o tempo de João Batista. Isso. Por quê? Porque é um crescimento de vida. Um bebê, nasceu. Mas um bebezinho, ele precisa se alimentar. Sim. E esse bebê, até atingir a maturidade, ele não pode assumir responsabilidade nenhuma. Sim, verdade. Você não vai colocar uma criança de 10 anos para dirigir a empresa do pai. É verdade. A empresa do pai vai ser dirigida pelo filho que amadureceu, Sim. que adquiriu responsabilidade, que teve interesse pelas coisas do pai. Sim. Porque o pai também não quer um filho irresponsável. Já está com 25 anos, já está maduro humanamente, mas não tem responsabilidade nenhuma, quer dizer, não está maduro espiritualmente. Exatamente. Não quer saber de nada do pai, das coisas do pai. Ele quer saber daquilo que o pai pode dar. Amém. O filho de 25 anos, 30 anos, quer saber do pai que tem aquela empresa de sucesso? O meu pai pode me dar um carro, meu pai pode me dar isso, meu pai pode me dar aquilo. Mas ele não está interessado em saber como que o pai montou aquela empresa. Exatamente. Como que o pai conduz aquela empresa. Sim. Agora, o filho que realmente é maduro, o que acontece? Ele se interessa. Pai, como é que você conseguiu montar essa empresa? De onde que você começou? Ele começa a andar com o pai, né? Chega uma hora que ele é jovem, ele já começa, pai, eu posso ir com você até fazer o trabalho, seja qualquer que for, não é uma grande empresa, não, seja qualquer coisa, né? O filho se interessa por aquilo. Exatamente. Né? Até porque quando nós trazemos para o assunto relacionado ao Senhor, ao reino, né, de Deus, vamos dizer assim, se nós compararmos com a nossa vida terrena, é lógico que há diversidades. Por exemplo, o meu pai fez um negócio, mas não necessariamente eu vou seguir a mesma carreira que ele. Né? Mas no caso do Evangelho, do Reino, é exatamente as mesmas coisas do Pai. Amém. Aqui está direcionado às coisas de Deus. Então esse crescimento, o que o Senhor quer nos dar de herança, que é o Reino, né, vai depender, como o Herbert falou, da permissão que nós dermos ao Espírito Santo que entrou pela graça, de ele, né, se expandir por todo o nosso ser, principalmente pelas nossas atitudes, pelos nossos dizeres. A mudança de comportamento, por isso que fala, certa pessoa converteu. Se isso for real, porque converter é como se você estivesse indo para lá e de repente virar para cá. Então é isso, é mudar totalmente as suas atitudes. Então é lógico que isso não acontece assim, num estalo. Muitas coisas ficam do velho homem. Sim, muitas coisas ficam do velho homem, mesmo você sendo salvo. Ganhou o Senhor, né? Ganhei o Evangelho da Graça, fui salvo, mas aí mesmo assim você continua, que nem o Herbert falou, muitas vezes, ingrato, reclamando de tudo, sabe, de tudo mesmo. Né? Mas o Senhor é sábio. Deus, ele é infinitamente sábio. Então ele criou um ambiente também
para que isso possa ocorrer. Amém. Né? E que ambiente é esse? Os irmãos podem falar. É a igreja. Isso mesmo. Aí eu vou ler só um trechinho aqui. Claro. Ó, em Gálatas 4 diz assim, eu só vou ler um trecho. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele se difere do escravo, Verdade. posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então você viu aqui? É uma criança, pode ser herdeiro de milhões, mas enquanto ele não for maior, não tiver a sua maioridade, ele não está apto a receber herança alguma. Então em nada se difere de um escravo do pai dele. Mas só que aqui diz, mas está sob tutores e curadores. Isso aqui é o ambiente da igreja, onde tem os presbíteros, os irmãos crescidos, que vão passar para você, passar para nós, toda a palavra, tudo aquilo que é para o nosso crescimento, para o nosso alimento, né, espiritual, alimento sólido, até o tempo predeterminado pelo Pai. Então Deus te colocou no lugar e lá Ele vai fazer você crescer, Amém. se você permanecer. E também como, né, todo o processo de aprendizado, a gente também tem que ter consciência que nem tudo é flores, né? Então, a questão de você de se esforçar é porque, na verdade, o Senhor vai podar o que não está bom, entendeu? E isso para a vida da alma ela não é agradável. É verdade. Nem um pouco. Então, o que acontece? Todo o processo de aprendizado, para você chegar realmente a ser o presidente da empresa, né? Você reinar ali junto com o seu pai, você vai precisar passar pelo que o seu pai passou. Exatamente. Né? Então, o seu pai, para montar aquela empresa, ele teve que abrir mão de muita coisa. Sim. Às vezes ele abriu mão da vida Muito dele, bom. É isso né? aí. Para ele poder construir aquilo, né? Para poder Exatamente. construir aquele reino dele ali, né? Aquela Sim. empresa dele. Então, é abrir mão dos seus prazeres, é abrir mão dos seus desejos, Sim. das suas paixões, Sim. né? Não tem Isso muito aí. o que muita gente fala assim, ó, eu tô querendo passar no vestibular. Aí chega seu amigo e fala assim com você, cara, vamos sair ali para a esquina ali comer um hambúrguer, fazer uma coisa. Não, cara, eu preciso de estudar. Sim. Eu né? tenho uma meta, um foco. É gostoso estudar? Vamos ser bem sinceros, assim, todo mundo que Foco de realmente Deus. gosta, é o foco. Você precisa de se esforçar, porque você sabe que vai ter uma prova lá na frente. Vai. Ser provado. Exatamente. Como que vai ser provado? Exatamente. Você vai ter um vestibular, Sim. você vai ter um concurso, né? Então você vai ser provado. Tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você se esforçou, lá na frente você vai ser provado para você ser aprovado ou não. Amém. Sim. Então a gente tem que ter isso em mente. Né? O Exatamente. reino da mesma forma. Ótima analogia você fez. Viu? O reino da mesma Ótimo. forma. A gente E é tem que se exatamente esforçar isso. para a gente realmente. Não que a gente vai ser merecedor de alguma coisa, longe da gente, né? Cristo em nós nos torna. Quem vai Cristo em determinar nós. isso ou não é o Espírito, né? É o Exatamente. Senhor. É Tribunal o Espírito de que a gente Deus. recebeu. Amém. E é exatamente isso. Por exemplo, humanamente falando, a etapa de crescimento não é fácil. Ela exige muitas mudanças, é doloroso, tem muitas escolhas e cabeçadas que a gente dá nessa vida, Inevitavelmente. não é? Verdade. Mas, se eu continuar me alimentando, comendo, bebendo, Sim. eu sei que eu vou crescer em vida. Amém. Certo? Espiritualmente é a mesma coisa. Por isso que a primeira coisa, quando Nicodemos, em João 3, Evangelho de João capítulo 3, Nicodemos foi procurar alguém que era instruído, foi procurar Jesus ali à noite, falou assim, olha, você está falando tal, e aí, que negócio é esse que você está falando de reino e tal? O Senhor falou com ele o quê? Disse, olha, antes de falar qualquer coisa do reino, você precisa nascer de novo. Tem que nascer de novo. Nascer de novo. E está nos versículos 3 e no versículo 5 de João 3. Então, se nós queremos entender, ver, entrar naquilo que Deus preparou para nós, a primeira coisa é nascer de novo. Se você já nasceu de novo, o que você tem que fazer? Alimentar. Amém. Não desanime com as suas quedas, com o desânimo, com as cabeçadas que a gente dá nessa vida. É isso mesmo. Continue alimentando, Amém. exercitando. Amém. Por quê? O herdeiro, como o Rogério leu, ele ainda
é de menor. É, Mas ele está sob tutores e curadores, que está passando o que? O alimento. Quem são esses tutores e curadores? São aquelas pessoas, aqueles filhos de Deus que cuidam de nós. sim, amém. São aqueles irmãos mais crescidos em vida, que cuidam e nos alimentam, passam a palavra para nós. Sim. Amém. Então, se nós alimentarmos, nós temos uma certeza. A vida de Deus vai crescer. Amém. E um dia, nós vamos poder reinar com o Senhor. Amém. É isso aí. Lê para nós Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Amém. Esse aqui eu acho que dá uma leitura muito boa aqui. Uma Aí direção depois, bem legal. aí depois, como esse versículo é bem objetivo, aí no próximo programa a gente pode aprofundar um pouco mais para esmiuçar mais o conteúdo dele. Então aqui, ó, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Não tem. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Senhor é. Jesus. Foi direto ao ponto esse. Foi. Esse aí é para Nós vamos entrar nesse vamos ponto. entrar nesse ponto, vamos chegar lá. Hoje a gente vai ler mais algum versículo? Não só para você falou a questão de se alimentar, eu lembrei de um versículo. Vamos ler. Só vou ler. Assim como o Pai, Jesus falando, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, Por mim viverá. Amém. Amém. Se alimentar de Cristo. A palavra. Exatamente. Aleluia. Então a gente vai parar a comunhão de hoje por aqui, dar uma vírgula. Sim. Essa é a primeira parte do Evangelho da Graça e Evangelho do Reino. Vai ter mais 1 ou 2 programas que a gente vai discorrer sobre esse tema para aprofundar no que é o reino, o que é esse reinar 1000 anos, como chegar lá. Sim. A gente vai aprofundar nisso. Agora a gente vai desfrutar de um hino. Qual hino você preparou para nós? Então, eu vou preparar agora. Se você tiver interesse, esse é o livro O Foco de Deus, o Reino. Não perca seu foco. Tenha um verdadeiro foco. Algo que vale a pena você entregar a sua vida. Se tiver interesse, pode nos Amém. procurar. Amém. Tem um hino no assinário aqui, que é acessível também a todos. É o S98. Vamos lá, segura aqui. Ah, você tem aí? Então tá bom. Você consegue ler aí? Ah, não. Então vai aqui que você vai passando para mim. Esse tem um trecho, né? Muito importante. Bom, enfim. Vamos ler junto aqui, Weber. Não confiaste a anjos, ó Senhor, governar o mundo que há de vir. Ó, me deste honra superior, conduzir pessoas para ti, um contigo sempre anelo ser, e ao teu encargo obedecer, para apressar a tua volta com fervor. Amém. Amém. Vamos lá. Embora na terra eu viva, tenho os olhos postos nos céus, Deus ao me criar te em vista, plano eterno que concebeu, o Senhor quer alcançar todas as cidades e firmar o seu testemunho e expressão, ter com o homem sempre comunhão e completar sua obra de restauração. O teu nome invoco, ó Senhor, para não viver alheio a ti. Tenho pouca força e vigor, mesmo assim anseio te seguir. Vou renunciar ao meu querer e a teus desejos me render, para apressar a tua volta com fervor. Não quero mais ter esperança, nem criar raízes aqui, mas antes ter perseverança para o mundo que há de vir. Homens, busca o Senhor, que estejam hoje a seu dispor, para seu querer executar tudo que em seu coração está, e para os tais toda autoridade entregar. Não
confiaste a anjos, ó Senhor, governar o mundo que há de vir. Ó, me deste honra superior, conduzir pessoas para ti, contigo sempre anelo ser, e ao teu encargo obedecer, para apressar a tua volta com fervor. Amém. Aleluia! Então é isso, pessoal. Jesus a gente vai é o continuar Senhor. essa comunhão Louvado no seja outro programa. A gente está muito feliz de estar toda semana com vocês. O que vocês puderem compartilhar para alcançar mais pessoas é melhor ainda, que o nosso objetivo é levar a vida para todos. Amém. Amém. Com a palavra de Verdade. Deus, levando um desfrute de maneira simples, Amém. né? Acessível. O que a gente está ganhando, a gente quer compartilhar. A gente também queria chamar vocês, né, para a gente, nesse desfrute dessa palavra, Amém. o Evangelho, e vendo o mundo da maneira que está, se faz mais necessário levantar mais pessoas Verdade. para levar essa palavra, Sim. para pregar o Evangelho, Amém. levar essa boa nova que traz esperança e traz consolo para o nosso coração. Aleluia. Então, com a situação do mundo hoje, lembrando Verdade. principalmente ali da Síria, É. a gente convida vocês para estar orando pela Síria, pela humanidade e encorajando a vocês a levar essa palavra também, né? E encerrar o programa dando parabéns para todas as mulheres. Verdade. Seu dia não é só hoje, seu dia é todos os dias. Sim. E o nosso desejo é que Deus encha vocês de virtudes, Amém. sabedoria e amor. Amém. Amém. E, Isso como é aí. de praxe, não deixe para depois, para amanhã, o café e a atitude que você pode tomar hoje. Amém. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Senhor.